Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus, segundo a misericordiosa vontade do Senhor. Bem-vinda e bem-vindo a mais um culto racional, Palavra do Senhor. Um culto em que nos apresentamos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Um culto em que nós honramos e glorificamos o nome do Senhor Jesus. Vamos então dar início ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Por gentileza, abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 5, versículos 1 ao 11. Lucas, capítulo 5, versículos 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Jesus entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, Jesus disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viesse ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora entrar à presença de Deus em oração. É momento de falar e ouvir a Deus. Ó Eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos na Tua presença com muita alegria. Sabemos que para nós é um privilégio
estarmos diante do Todo-Poderoso, Criador do universo, Criador de todas as coisas, nosso Criador. Nós estamos neste momento, ó Deus, voltados para Ti, com o coração aberto, os ouvidos também abertos, para ouvirmos a Tua voz, a Tua mensagem. Que esta mensagem, Senhor, venha para nos edificar espiritualmente. Que esta mensagem, Senhor, venha para aumentar a nossa fé, fortalecer o nosso crer a cada dia. Porque sabemos que sem o Senhor em nossa vida não podemos viver. Que o Teu Espírito Santo paire sobre nós e faça-nos ter o entendimento, a compreensão, o discernimento da salvação, da vida eterna, dos ensinos sobre o reino de Deus. É assim que nós oramos com fé, no nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor. O tema da nossa pregação de hoje tem como título: Lançai a rede sobre a cruz de Cristo. Repetindo então o tema, para fixarmos um melhor entendimento, o tema da nossa pregação de hoje tem como título: Lançai a rede sobre a cruz de Cristo. Neste texto base do sermão, Lucas, capítulo 5, versículos 1 ao 11, encontramos as margens do lago de Genezaré, também conhecido como Tiberíades, Mar da Galileia ou Quinerete. Encontramos Jesus Cristo e uma multidão que o comprimia, esperando avidamente ouvir a palavra de Deus. Naquele momento, Jesus viu à beira do lago 2 barcos e pescadores lavando as redes de pesca, após uma noite inteira de trabalho sem ter sucesso, êxito na pesca. Certamente, naquelas redes que eles estavam a lavar, havia ervas daninhas, lamas, lixo putrefato enganchado em suas cordas entrelaçadas. Possivelmente, algumas destas cordas das redes cortadas, com grandes buracos, desfigurando então a estrutura e a consistência da rede de pesca. O mar da vida nos remete a enfrentarmos grandes desafios, figuradamente como ervas daninhas, ventos fortes, tempestades, ondas gigantes, também conhecidas como tsunamis, que desfiguram estes fatores figuradamente a nossa estrutura e consistência espiritual. Enfim, ameaçam a solidez
da nossa fé. Eu desejo agora da sua parte, após a introdução deste sermão, um momento de reflexão racional, já que estamos num culto racional, palavra do Senhor. E quero fazer duas perguntas, de modo a que venhamos a refletir do seu conteúdo. Em primeiro lugar, primeira pergunta: quais são as ervas daninhas e o que desfigura a sua imagem e semelhança de Deus? No mar que você está a viver agora. E aí, figuradamente, o mar é este mundo, a nossa vida terrena. Quais são as ervas daninhas que desfigura a sua imagem e semelhança de Deus? O que é que lhe causa constrangimentos e afastamento da fé em Cristo Jesus? O que é que te afasta do Senhor? De uma forma mais resumida. O que é que te faz, em outras palavras, não crer neste Jesus como Salvador e Senhor da sua vida? Talvez, aqui querendo me adiantar, dizer que o medo, o orgulho, talvez a soberba, talvez a incredulidade, a opinião alheia, a prisão do lamaçal do pecado. Talvez a cultura, talvez as decepções, a falta de amar a si mesmo, ou o amor aos valores deste mundo que são contrários ao cristianismo. Talvez estas sejam as ervas daninhas, de uma forma resumida. Mas podemos ter outras. Porque cada vida tem uma particularidade. Cada vida tem uma historicidade que o Senhor vê e acompanha de uma forma dedicada, amorosa. Jesus te conhece, sabe tudo da tua vida. E você certamente sabe o que é que lhe afasta de Jesus. Por que não dizer da fé cristã? Você tem vivido uma vida vazia? Você tem vivido uma vida sem sentido? Sem propósito? Você tem vivido uma vida inócua? Os seus esforços dia a dia são despendidos? Esforços árduos, sofridos, traumatizantes. E o que você colhe
ou tem colhido no modo do seu viver de hoje? É um momento de reflexão interna da sua parte e de compreender se está satisfeito ou satisfeita com o que você está a experienciar em sua vida. Talvez você tenha muitas tristezas, lamúrias, sentimentos de culpa, frustrações. Você tenta, como os pescadores, lavar ou remendar a sua vida, mas não consegue transformá-la. E sempre, dia a dia, permanece com a sua vida no sofrimento, na monotonia e num fracasso interminável. Mas há uma solução para a sua vida. Porque lembro bem o momento em que um dia alguém disse para mim: Jesus Cristo é a solução para a sua vida. E quando ouvi esta linda frase, ela entrou por este ouvido e foi direto ao meu coração. E ali, a partir dali, houve uma mudança do meu viver, do modo de enxergar a vida. A partir dali, conheci a Jesus, meu Salvador, meu Senhor. Quero agora repetir esta frase para você. Jesus Cristo é a solução para a sua vida. Não se desespere. Viva a vida com alegria, independente das circunstâncias. Porque Jesus é o seu Salvador. Jesus é o seu Senhor. E com Ele, a sua vida, a sua jornada será feliz, independente das circunstâncias. Jesus é a solução para a sua vida. Na sequência do texto base que nós lemos, Lucas capítulo 5, versículos 1 ao 11, Jesus ele entra no barco, depois que ele viu os pescadores lavando a rede à beira-mar, ou seja, na praia. Ele então entra no barco de Simão, que é o apóstolo Pedro, e pediu-lhe para afastar um pouco da praia. E começou então a ensinar sobre o reino de Deus, sobre a salvação, sobre a vida eterna para todo o povo. Quando Jesus terminou a sua magna aula no mar da Galileia, Jesus então diz para Simão ir para um lugar mais fundo no mar e lá lançar a rede. Foi uma ordenança. Jesus disse: Simão, vá para um lugar mais fundo e lá lance a rede. Pedro
Simão Pedro, demonstrou um ceticismo. Como muitas vezes demonstramos um ceticismo na ação de crer em Jesus. Às vezes duvidamos, não acreditamos, achamos que é meramente religião, ou enxergamos de uma maneira religiosa ao Senhor Jesus. Mas Pedro demonstrou um ceticismo frente à ordem dada por Jesus. E então ele se achou, Pedro se achou no direito de questionar a Deus, pois afinal de contas, Pedro era um exímio pescador e conhecia como ninguém o mar da Galileia, porque todos os dias estava lá a pescar. E sabia muito bem onde os cardumes, os peixes, ficavam. E assim Pedro duvidou do Senhor, dizendo que havia pescado a noite inteira e não pegou nenhum peixe. Mas porque o Senhor estava ordenando, em respeito à autoridade de Jesus, então ele iria lançar a rede no local determinado pelo Senhor. Muitas vezes nós ficamos num estado de ceticismo frente à revelação que Deus faz a nós. Muitas vezes através de uma pregação da palavra como aqui está sendo realizada. Um culto racional. E, portanto, eu conclamo pela sua razão a compreender que Jesus é a solução para a sua vida. Que Jesus te ama. Que ele se submeteu a uma cruz, ou seja, foi crucificado. Uma cruz. Para tomar o seu lugar, perdoar os seus pecados, os meus pecados, e nos conceder com isso a salvação. E quando ressuscitou ao terceiro dia da sua morte, Jesus então nos concedeu a vida eterna. Uma prova de amor. Pedro, mesmo com sua atitude carregada de pouca ou nenhuma confiança, e muitas vezes nós nos colocamos assim diante de Deus, ele ficou surpreso quando lançou a rede, e nesta rede veio uma quantidade enorme de peixes que quase afundou os 2 barcos que estavam nesta área de pesca. Pedro foi feliz em sua decisão. Decidiu obedecer ao Senhor. Fazer o que o Senhor ordenou. Pedro deixou as suas opiniões em segundo plano. Até mesmo seu conhecimento sobre pesca, e se submeteu em obediência à ordem do Senhor. Apesar de Pedro estar olhando ali para um mestre. Portanto, eu quero agora dizer a você que não veja o Senhor
Jesus como uma figura religiosa que está posta na Bíblia, escrita na Bíblia Sagrada. Pedro, observando aquela pesca maravilhosa, olhando para a face de Jesus, compreendendo ali a autoridade e o poder de Jesus, como um Deus santo diante dele, Pedro se prostrou diante de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Isso quer dizer que Pedro reconheceu a sua condição de um pecador, de que ele não era digno de estar diante da santidade de Deus. Pedro se arrependeu e, muito melhor ainda, reconheceu Jesus como seu Senhor e não mais só o mestre de outrora. E eu quero te dizer que hoje é o dia de você lançar sua rede, não no mar do mundo, nos valores deste mundo que vivemos, que são contrários ao cristianismo. Quero dizer que hoje é o dia de você lançar sua rede sobre a cruz de Cristo. Mateus capítulo 11, versículos 28 ao 30, diz assim a palavra do Senhor. Preste atenção nesta palavra. É a voz do Senhor Jesus para você. Muito especialmente, muito particularmente. Diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Faça uma reflexão sobre isso. Lançai a rede sobre a cruz de Cristo é o título da nossa pregação. Os companheiros de Pedro, eles ficaram perplexos com esta pesca maravilhosa, bem como Tiago e João. Então Jesus disse para Pedro: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Ouvindo o que Jesus falou, Pedro e seus companheiros deixaram tudo e passaram a seguir Jesus, sendo acolhidos pelo Senhor para a salvação e vida eterna. E hoje é este o convite feito a você. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É o convite de hoje para você. Não tenha medo, porque você se tornará pescador de homens. E eu quero agora, encerrando esta pregação de hoje, eu desejo agora da sua parte mais um momento de reflexão, uma reflexão final, uma reflexão racional.
do pensar, da razão, não por emoção. Arrependa-se de seus pecados. Reconheça Jesus como seu Salvador e Senhor. E seja utilizada pelo Senhor para salvar toda a tua casa, toda a tua família. Não lance a rede no mar dos pecados. Lançai a rede, ou seja, a sua vida, a rede aqui tipifica a sua vida. Lançai a sua vida sobre a cruz de Cristo. E saiba que a pesca será maravilhosa. Entregue a sua vida a Jesus e receba vida feliz. A sua salvação e a vida eterna. Você ouviu o que Jesus disse na palavra de hoje? Você compreendeu o que Jesus disse na palavra de hoje? Tenho certeza disso. Reflita sobre a palavra de Deus que você ouviu e compreendeu. Obedeça ao chamamento do Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, quão grande é o teu amor para conosco, porque fizeste neste momento uma grande revelação, a revelação de salvação de vida eterna, a revelação de que, ao obedecermos ao Senhor, lançando a nossa rede, a nossa vida sobre a cruz de Cristo, estaremos em porto seguro. Estaremos fortalecidos na fé, guardados e protegidos debaixo das tuas mãos. Obrigado, Deus, pela palavra que foi falada a cada pessoa, porque todos ouviram, compreenderam, e creio eu, que tomaram a decisão de lançar a sua rede, isto é, a sua vida, sobre a tua cruz. De se arrepender e reconhecer que o Senhor é Salvador e que só o Senhor concede a vida eterna. Obrigado por tudo, Senhor. E é com fé, no nome de Jesus, que nós oramos neste momento. Amém. Terminamos então o nosso culto racional, Palavra do Senhor. A nossa missão é pregar o Evangelho de Cristo. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo culto racional, Palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.